prosseguindo com os nossos estudos do livro de Romanos, a gente vai para a primeira parte de hoje, que a gente entende que Paulo até agora, até chegar nesse ponto, ele estabeleceu aquelas duas teses, né? A primeira tese que ele estabeleceu foi que todos os homens eles são pecadores, eles são culpados diante de Deus. A segunda é que a justificação é obra exclusiva de Deus, por meio da morte expiatória de Jesus Cristo, né? Como a gente tinha dado uma olhada na última lição sobre a expiação. Então, Romanos 4, de 1 a 5 diz, portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Isso está em Romanos 4, de 1 a 5. Os rabinos eles ensinavam na época, né, que Abraão alcançou a salvação pela sua obediência à lei, mesmo antes da lei ter sido dada. Eles consideram o mais íntegro, o mais justo entre os homens, né? Para aquela época eles criam e difundiam que Abraão foi justamente justificado pelas obras que ele fez, por essas obras de obedecer à lei, ele foi justificado. Romanos 4, 6 a 8 diz assim: Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Paulo ele usou a figura de Abraão e de Davi, o mais ilustre dos patriarcas e o mais ilustre dos reis de Israel, né? E ele usa esses dois exemplos como exemplos de justificação pela fé e não pelas obras, pela fé que eles tiveram no Senhor, né? Seguindo Tiago 2, 20 a 26. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui a gente vê que parece uma contradição, né? Parece que Tiago está contradizendo o que Paulo diz. Parece que a própria Bíblia está dizendo que uma hora a fé é pelas obras, outra hora Paulo diz que a fé não é pelas obras. A fé não, desculpa, a justificação é pelas obras, outra diz que a salvação, a justificação é pela fé. Então tem esses dois pontos que a gente vê que parece que se opõem, né? Mas aqui a gente entende que Paulo ele está focando na causa da salvação. E Tiago olhou para o resultado da salvação. Porque se a gente vê aqui em Tiago, segue um pouco mais adiante ali na metade, e a escritura cumpriu-se a qual diz Abraão, creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu na promessa que Deus deu antes de fazer. Abraão colocou o filho sobre o altar, sim, como para sacrificar a Deus, isso foi uma obra. Só que antes de ele executar essa obra, ele teve que crer no que Deus falou para ele. Ele teve que crer no pedido que Deus fez. Aí começou pela fé. Raabe, ela escondeu os mensageiros e os levou por outro caminho, os direcionou para outro caminho, mas ela creu que isso vinha de Deus. Ela creu que eles eram diferentes. Então começou na fé, a fé antes das obras. Então, quando a gente
coloca isso em mente, a gente vê que a nossa fé gera obras. Não as nossas obras geram fé. A gente tem que crer em alguma coisa primeiro. Eu creio em Deus, eu começo a mudar. Eu creio em Deus, eu começo a ser transformado. Ou seja, a obra da transformação ela vem depois de eu crer em Deus. Então, isso tudo vai me dar, vai me dar uma base para eu saber que começa na fé. A justificação não é uma obra humana, ela é uma dádiva divina. Ela não é uma meritocracia, ela não vem pelo meu mérito, ela não vem pelos meus esforços. A fé vem de Deus. A fé, ela é obra de Deus, certo? A justificação, ela não vem pelo meu mérito, que nem eu falei, mas ela vem pelo mérito de Cristo. A obra de Cristo me salvou, não a minha obra que me salvou. Por que isso? A justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Se eu digo que as minhas obras vão me salvar, para que eu preciso do sacrifício de Cristo? Para que eu vou precisar do sacrifício de Cristo se quem me salva sou eu? Se as minhas obras me salvam. Então tem um ponto falho aí, né? A justificação pelas obras, ela entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Porque se a gente parar para estudar e ver o centro da Bíblia, a fé em Deus gerou muita coisa. Abraão creu em Deus. Noé creu que ia chover 40 dias e 40 noites, que as comportas iam ser abertas ali. Abraão creu nisso. E aí começou a fazer a arca. Então, tudo começou na fé. Tudo começa na fé. A fé é como acreditar em algo, como crer, como se apegar a algo, né? A justificação pelas obras, ela situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Para a gente usar como exemplo, a gente pode falar que existem duas maneiras de eu acreditar dinheiro na minha conta. A gente tem lá uma conta no nosso banco, né, na nossa instituição financeira, e existem duas maneiras de entrar dinheiro lá. A primeira delas é o salário. Eu ganho pelo meu trabalho. Se eu estou lá na minha empresa, estou lá no meu emprego, né? Eu estou exercendo um trabalho, eu ganho dinheiro por aquilo. Aí eu vou lá pintar uma casa no fim de semana, eu fiz um trabalho, eu ganho dinheiro. Então, tudo. Eu tinha uma coisa para vender em casa, sei lá, tinha um computador para vender em casa, fui lá e vendi. Eu fiz uma ação, eu trabalhei para vender aquilo, portanto, aquele dinheiro entrou na minha conta. É um pagamento por alguma coisa. E a segunda opção é um presente. Eu ganho sem ter trabalhado. Alguém quer lá me dá 50 pila. O cara vai lá e acredita na minha conta, faz um Pix, faz alguma coisa ali, né? Mas é um presente. Eu não fiz esforço para aquilo. Eu não tive esforço para ganhar aquilo. Veio e está lá na minha conta. John Stott ele fala o seguinte: no contexto dos negócios, o salário de quem trabalha ele é creditado em sua conta como um direito, uma dívida, uma obrigação, pois trabalhou para isso. No contexto da justificação, entretanto, para quem não trabalhou e, portanto, não tem o mínimo direito ao pagamento, mas que em vez disso depositou sua confiança em Deus que justifica o ímpio, isso é, a justiça lhe é concedida livremente, como uma dádiva gratuita e imerecida pela fé. Então, se eu trabalhar um mês, chegar lá no final do mês e não receber meu salário, eu vou achar uma injustiça, porque eu trabalhei para receber. Muitos colocam processos, fazem alguma coisa em relação a isso. Por quê? Porque merecia aquilo. Então, se a minha salvação, se a minha justificação vem pelas obras, eu vou cobrar isso de Deus sempre. Como é que eu não estou sendo salvo? Como é que eu não vou ser salvo? Eu vou cobrar porque eu vou achar que isso é direito meu. É obrigação de Deus me salvar porque eu tenho obras. Mas não é assim que funciona. A justificação pelas obras ela traz condenação e pecado e não bem-aventuranças. Deus não deseja salvar-nos
pela nossa justiça, mas sim por uma justiça exterior, que não se origina em nós, mas que vem até nós de um lugar que está além de nós mesmos, que não nasce na nossa terra, mas vem do céu. Trata-se de uma justiça completamente exterior e estrangeira a nós. Isso foi William Greathouse que falou, né? Citando um discurso de Lutero. Essa, então, foi a base para essa justificação pela fé. A justificação pela fé. Tudo começa na fé. Tudo vai começar pela fé. Tudo começa em acreditar em alguma coisa. Tirando um pouco da nossa desse âmbito espiritual, eu trabalho porque eu creio que eu vou receber. Eu toco um instrumento, quero comprar um instrumento melhor porque eu creio que aquele vai fazer alguma coisa que eu ainda não consigo fazer no que eu tenho. O cara quer trocar de carro porque ele crê que aquele novo vai trazer mais benefícios que o atual. Então tudo começa numa crença em acreditar em alguma coisa para executar uma ação. Olhando para um ponto mais radical, bem mais radical, Satanás tentou Eva, dizendo que se ela comesse do fruto não ia dar nada. Ela acreditou naquilo e gerou uma ação. Tudo que a gente acredita e imputa em nós como fé, a gente passa a crer naquilo, inevitavelmente vai gerar uma ação. Tudo que nós cremos gera uma ação. Certo? Então, para a gente finalizar, minhas dicas de leitura hoje são alguns livros do John Stott, aquele que eu citei antes ali, né, uma ilustração. Esse é o cara, né? Um cristão e uma sociedade não cristã. Muito interessante mesmo esse livro. Lendo Romanos com John Stott, tem o volume 1 e o volume 2. É um estudo de Romanos, focando alguns pontos e tudo mais, bem interessante também. E a mensagem de Romanos, do John Stott também, né? Esses dois últimos eles focam mais nessa linha que a gente está pegando para estudar Romanos nesses dias, né? E o outro é um livro, uma literatura geral, assim, que fala dos comportamentos cristãos numa sociedade que não tem uma base mais cristã para as coisas, né? Então é interessante essa leitura. Então fica a dica dessas leituras para vocês, né? Essa foi a nossa lição de hoje e na próxima a gente continua com os estudos de Romanos. Até!